Olá amigos da TV10, nós estamos mais uma vez com o programa Assis na TV. Hoje nós estamos aqui na Prefeitura Municipal de Assis. Vamos falar com o secretário da Fazenda, Alexander Seródio, para que você tenha uma ideia como andam as finanças do município. Secretário, primeiro, muito obrigado por nos receber. Obrigado, Zé Luiz, pela oportunidade de falar um pouco para os seus ouvintes do programa Assis na TV. E fico à disposição para aquilo que você questionar, falar um pouco do município, das atividades, da economia, das finanças do nosso município de Assis. Bom, vamos começar falando. Todo mundo sabe que o momento, de uma forma geral, não só no país, mas em todo mundo, é de retenção de gastos. Isso, sem dúvida nenhuma, aquilo que for possível se fazer, será feito, para que as economias, de uma forma geral, possam trabalhar no ano 2015. Vamos falar sobre Assis. Como é que o senhor vê, nesse primeiro momento, esse começo de ano, como será, qual é o planejamento da Secretaria da Fazenda para esse ano, ou seja, as suas expectativas em relação à arrecadação e todas as despesas que envolvem o município de Assis? Bom, Zé Luiz, a expectativa que nós temos com relação à receita, principalmente no que diz respeito às transferências de recursos dos outros entes do governo federal, do governo estadual, elas não são muito animadoras, né? A gente vê todo dia na TV falando de cortes no orçamento do Estado, da União, enfim. No município isso também não pode ser diferente. Nós tivemos que não só buscar o aumento dessa arrecadação, a gente vem buscando isso nesses 2 primeiros anos, principalmente no que diz respeito às receitas próprias do município de Assis. Quais são essas receitas próprias? IPTU, ISS, que são os tributos do município de Assis, que são gerenciados, administrados por nós. Né? Então isso a gente vem fazendo, conseguindo em êxito nessa questão. E também nós temos que, ao mesmo passo do que buscar esse aumento da arrecadação, fazer cortes também em algumas despesas, ou arrochar um pouquinho mais ainda aquilo que nós vemos fazendo nesses 2 primeiros anos, para que a gente tenha um ano aí, passe por essa dificuldade, essa turbulência que acho que o Brasil todo vai passar nesse ano. Secretário, vou tentar passar para o telespectador, quando a gente fala de receita, você tem algumas fatias do bolo. Eu queria que o senhor explicasse, percentualmente, o que vem do governo federal, o que vem do governo estadual, e aí a própria local, que você já disse, ISS, IPTU. Como é que a gente pode dividir esse bolo para que o telespectador tenha ideia exata de onde vem a receita da Prefeitura Municipal? Tá. Nós temos que, assim, dizer que são a fatia do governo municipal, que é aquilo que nós arrecadamos e que nós podemos utilizar em qualquer um dos projetos que nós tenhamos, ou qualquer tipo de custeio, são os recursos próprios. Nós temos os repasses do Estado, que são, exceto aqueles que estão por alguma finalidade específica, eles vêm para que a gente possa cobrir qualquer tipo de despesa também, tal como o repasse de CMS. Certo. Ele vem, e tal como a nossa receita própria, eu posso utilizar em qualquer projeto, despesa do município que nós entendamos conveniente. Certo. Nós temos da União também um grande repasse, que é a questão do FPM, que também vem com essa característica de suprir o custeio do município, qualquer despesa que a gente entenda necessário. Além disso, nós temos repasses da União, que são de destinações específicas, por exemplo, dinheiro, recurso que vem para a saúde. Ele vem especificamente para a saúde. Certo. Nós temos também o recurso do Fundeb, que é o Fundo Nacional da Educação, que é composto por tanto Estado, município e governo federal. Ele também é específico só para a educação. Certo. Então, se a gente falar agora dessa parte que não tem uma destinação específica, nós podemos dividir a arrecadação em praticamente 33% dos recursos próprios municipais, 33% do ICMS do Estado e do FPM que vem da União. Tá. Seria assim, meio que equivalente esses valores para a gente, 1/3 de cada um, mais ou menos, nessa fatia. Tá. Obviamente que algumas ações, principalmente da Secretaria da Fazenda, elas não são muito, digamos assim, simpáticas, ou seja, você tem que tomar algumas atitudes para administrar os recursos e fazer com que a arrecadação seja suficiente para manter o município. Vamos falar, por exemplo, do IPTU. Obviamente que houve aí um levantamento de alguns, pelo menos de algumas residências, alguns imóveis de uma forma geral, para que essa receita fosse atualizada. Eu queria que o senhor falasse primeiro sobre isso. Como foi feito esse processo e quanto isso traz de resultado para a arrecadação do município?
Claro que eu estou dizendo que não é muito, digamos, simpático, né, que as pessoas veem o aumento de qualquer imposto, mas como é feito e qual é a melhora que isso traz? Tá. Isso, falando no IPTU, é importante que se diga, Zé Luiz, que nós não fizemos nenhum aumento de imposto no município. Tá. Nós nunca aumentamos a alíquota de ISS, nós não aumentamos a alíquota de IPTU, nós não subimos a planta genérica de valores, que é a base de cálculo do IPTU, né? Apenas as atualizações da inflação, que isso é normal, isso consta na legislação, mas algum aumento real nós nunca fizemos. Acima da inflação? Nada. Tá. Então, assim, o que nós estamos trabalhando no município é com a questão da responsabilidade que o contribuinte tem de honrar com seus compromissos. Nós, como a prefeitura, também tem que honrar com seus compromissos perante seus fornecedores. Tá. Então, nós apertamos a questão da fiscalização no ISS para que nós tivéssemos uma arrecadação maior e, especificamente, na questão do IPTU, nós tivemos aqui um projeto que nós chamamos de geoprocessamento, que foi a contratação de uma empresa para fazer o levantamento e tal, e que muita gente vincula isso à arrecadação de IPTU. É uma inverdade. Na verdade, nós contratamos uma empresa para fazer o georreferenciamento da cidade, de todos os imóveis da cidade, para termos uma ferramenta de gestão no município, que será utilizada pela Secretaria de Obras, para quando tiver uma abertura de uma avenida na cidade, conseguir fazer o seu planejamento, melhor rota, enfim, para o trânsito utilizar, para a Secretaria de Saúde, para ela conseguir visualizar na cidade quais são os focos, por exemplo, hoje de dengue que nós temos na cidade, isso você conseguiria ver visualmente num mapa atualizado da cidade. É uma ferramenta assim, muito importante para a gestão do município. Tá. Neste contrato, nós também tivemos um item que era o recadastramento municipal, tá, e que seria feito em 5.000 imóveis. Claro, se eu tenho um aerolevantamento, eu tenho o voo sendo feito, a imagem que isso me propicia, eu consigo enxergar as distorções do que a imagem me diz de uma metragem de uma residência e daquilo que eu tenho no meu cadastro. Então essas distorções que foram geradas, formou-se um banco de dados, nós pegamos as maiores distorções que existiam nesse confronto entre imagem e banco de dados municipal. Quantas foram? E fizemos. Olha, foi feito o processo no município todo, nos 47 mil imóveis. As maiores deram em torno, se a gente pegar com mais de 50 metros de distorção na área construída de um imóvel, nós tivemos em torno de 9.000 imóveis, 9 a 10 mil imóveis. Como nós tínhamos no escopo do contrato 5.000 imóveis para fazer imóvel, nós realizamos essa conferência, essa auditoria na metragem do imóvel, nestes 5.000 imóveis. Certo. E é o que nós estaremos lançando neste IPTU de 2015, essa variação na área construída destes 5.000 imóveis. Então, não há que se falar que nós fizemos lançamento de mudança na área construída de algum imóvel via imagem. Nós não fizemos isso. Tá. Nós usamos para oferir as diferenças. Depois e fizemos a conferência de imóvel física desses imóveis. 5.000. Isso, é claro, vai trazer um retorno para o município no lançamento do imposto, não somente deste item de recadastramento, mas nós tivemos lançamentos de loteamentos, e lógico, essa questão do levantamento facilitou, nós conseguimos ter isso visualmente em todos os lugares. Isso vai trazer um lançamento maior em torno de ganho real de uns 3,5 milhões. Quanto é a arrecadação? Se isso vai se reverter na arrecadação de fato, é uma outra questão, é lançamento. Primeiro precisa receber e poder contar com isso. Exato. Então, nós tínhamos lançamento no ano de 2014, ou seja, o valor que eu lancei para recebimento, 19, quase 20 milhões. Recebi desse em torno de 78%, 80%. Então, tem uma parte de 20% de inadimplência. A projeção agora para 25%. Por que eu falei só 3,5% de ganho? Porque tem a correção da inflação. Então, uma parte desse aumento é a correção da tabela, de 6,5%, em torno disso do IPCA. E agora, o que realmente foi ganho nesse levantamento, nós tivemos conferências no cadastro interno da prefeitura, para ver aquilo que tinha alguma inconsistência, estava cadastrado errado, fizemos um trabalho interno também, que isso propiciou esse lançamento maior em 3,5 milhões. Secretário, quando se fala de cortes, obviamente que folha de pagamento, eu acho, pela lei de responsabilidade fiscal, por tudo aquilo que ela já é meio engessada, não dá para cortar muita coisa, não dá para mandar funcionário público embora
para acertar as finanças do município. Aonde é que a faca corta? Onde é que dá para tirar alguma coisa? Onde é que o senhor vai agir para tirar? Porque, obviamente, com tudo que está acontecendo, muito provavelmente o senhor não vai ter condições de seguir um planejamento exato. Aonde que dá para cortar? Onde é que o senhor vai cortar? Bom, primeiro que se diga assim, não é a Secretaria da Fazenda que corta o orçamento das secretarias. Só te dá a diretriz. Eu preciso economizar na Secretaria Y 5% da despesa que nós temos. Dá um número e passa a bola para frente. Exato. Quem vai fazer a prioridade de corte, porque eu poderia correr no risco de cortar alguma coisa, por exemplo, da área de assistência social, e que eu não tenho conhecimento técnico aqui à distância, que lá na secretaria eles têm que aquilo é fundamental. Então eu não posso, não devo fazer isso. Quem vai fazer isso é o próprio secretário da pasta. Eu falei sim isso, não me diz respeito à minha pasta. Então a gente sim sabe que tem que controlar, a gente acompanha daqui cada movimentação das secretarias, discute cada tipo de contratação, se isso realmente necessita ou não, se uma contratação é necessária ou não, a gente tenta barrar nesse sentido. Mas, na verdade, a gestão do orçamento está em cada uma das secretarias. Certo. Bom, só para concluir, você foi perfeito na colocação que diz, nós temos hoje cerca de 50% do gasto municipal com pessoal, com contratação de pessoas. Então, você já tira metade do gasto previsto que eu não posso cortar. Então me sobra já uma margem menor. Dessa margem tem alguns gastos também que nós não podemos cortar. Tem alguns contratos que são essenciais, locações de imóveis, nós temos coisas que nós não conseguiríamos cortar. Então aonde o chicote corta? Só uma pequena fatia também para a gente. Quando o senhor for passar isso, obviamente, aí para o chefe do Poder Executivo, para o prefeito, o que é que o senhor vai levar para esse ano para ele de indicação? Onde é que o que o senhor acha que dá para cumprir, por exemplo, dos 100%? O que é que o senhor vai dar de sinal para o prefeito? Prefeito, nós temos que tirar X%. O que o senhor está esperando para esse ano, secretário? Bom, começa nessa linha, você vai analisando, vai excluindo aquilo que você não pode mexer. Tal como exemplo de pessoal. Agora, falando em secretarias, por exemplo, a Secretaria da Educação, você não pode mexer. Então, você tem que aplicar os 25% da arrecadação municipal na educação. Então, nós temos essa norma que nos obriga a cumprir com isso. O dinheiro do Fundeb, eu não posso mexer, então esse também vai ser executado 100%. É claro que nos 25% de aplicação, a gente vai acompanhando com a receita. Se a gente tinha uma previsão de gastar, por exemplo, a receita fosse de 260 milhões, ela não vai ser 240, é claro que essa aplicação muda lá também na educação. Então a gente vai controlando esse gasto e liberando ou não isso para a secretária, de acordo com a nossa arrecadação. Nós temos a área de saúde, nós temos uma grande parte dos recursos da saúde vem do governo federal e são específicos de gasto na saúde. Então, a gente não pode mexer. Então, quando a gente parte de um orçamento de 260, que é o nosso orçamento, você vai tirando essas fatias que a gente pode mexer. A parte gerível, gerenciável que nos sobra é uma pequena parte, que basicamente são sustentados ou suportadas por aqueles 3 áreas que eu falei no começo. Arrecadação de recursos próprios, municipais, ICMS do Estado e FTM do Governo Federal. Então fica um volume bem menor para a gente gerir. Então fica mais difícil ainda o corte nesse momento das despesas. Secretário, eu vou pedir um intervalo rápido, e a gente já volta com a CIS na TV para a gente terminar essa entrevista, falando exatamente também de coisas boas. Vamos ver o que pode acontecer aí, qual é a previsão de vocês com novos projetos, investimentos de governo federal, estadual, enfim. Intervalinho rápido, Assis na TV já volta. Muito bem, o programa Assis na TV está de volta. Estamos hoje aqui na Prefeitura Municipal de Assis, na Secretaria da Fazenda. O secretário Alexandre Seródio está nos passando aqui a previsão. Aqui é a secretaria que dá a má notícia, mas também que dá a boa notícia, né, secretário? Sim. Vamos falar sobre planejamento ainda para 2015. Quando a gente fala, eu já entrevistei muitas vezes o prefeito, a gente fala sobre investimento, ele é praticamente impossível se for com a caneta municipal. Não se tem nenhum jogo de cintura praticamente para um investimento um pouco maior. Como é que está o planejamento e quais são as possibilidades? Eu acho que o senhor deve estar aí com a Secretaria de Planejamento agregado. Qual é a possibilidade de investimentos do governo federal e estadual? E aí é a parte ruim.
a previsão que o senhor imagina que vem de corte do governo federal ou vem do governo estadual? Isso é uma coisa que nos causa um pouco de dúvida e receio, quando a gente fala, principalmente, sabido por todos, que os investimentos no município são quase que dependentes do governo estadual e federal. E aí, quando nós colocamos que esses dois entes estão passando por dificuldades, uma crise, nós também não sabemos até onde isso pode chegar ou até onde pode atrapalhar as nossas expectativas com relação a investimentos na cidade. Certo. Nós temos aí o que vinha sendo dito já no ano passado, alguns investimentos. Nós tivemos aí a chegada dos recursos do IML, que acontecerá agora nesse ano. Nós temos aquele recurso que foi aprovado do FID para a área do meio ambiente. Tínhamos a expectativa de ainda conseguir esse ano mais um outro recurso do FID, que é também para tratamento das nascentes do município. Já não sabemos, mas isso tinha grande chance de ser aprovado lá, mas eu não sei como anda esse recurso no fundo. Assim, acaba sendo uma incógnita. Então a gente tem que analisar muito bem os recursos, porque muitos desses investimentos, às vezes, exigem uma contrapartida municipal. Então, quando isso acontece, nesse momento que estamos de recessão e dificuldade, acho que isso pode começar a inviabilizar não só a nossa parte, mas como também desses entes. Então, assim, dizer para você o que a gente espera, nós estamos lutando. O prefeito está toda semana em São Paulo, está lá com o chapéu na mão e tentando buscar recursos. Estamos aí fazendo agora o Distrito Industrial, que há muito não se vê investimento lá, o governo estadual nos propiciou isso. Queremos buscar recursos para a questão do asfalto municipal, assim, é pauta prioritária do prefeito buscar recursos no que for possível para essa área. Enfim, a gente está atento aos recursos que estarão se abrindo agora, a partir de abril e março, porque aí o orçamento da União ainda não foi aberto, então nós não temos certo quais serão os programas que estarão abertos para que a gente possa buscar esses investimentos. Secretário, o prefeito Ricardo Pinheiro, ele, desde das eleições, de todo o processo das eleições, ele já vinha dizendo, depois quando assumiu, é isso que ele está tentando implantar, ou está implantando, que é uma administração, segundo as próprias palavras do prefeito, uma administração mais profissional. Um fato que acabou sendo bastante polêmico, discutível, foi a contratação da Fundação Getúlio Vargas para preparar aí, para fazer um estudo do que é que se podia fazer para melhorar a administração pública no município de Assis. Esse estudo já está pronto, vai ser encaminhado. O que o senhor acha que pode ajudar, inclusive na sua pasta? O senhor deve estar acompanhando esse processo de uma forma mais próxima. Como isso foi realizado e qual é a expectativa para esse resultado do levantamento feito pela Fundação? Bom, Zé Luiz, nós fizemos, na verdade, são dois produtos que a Fundação Getúlio Vargas irá nos entregar. Um é uma reforma administrativa, uma reorganização mesmo da gestão municipal, das secretarias, dos departamentos, algo que a gente vê muito acontecendo também no governo federal, abre uma pasta, fecha, junta secretarias, enfim. A gente tinha um planejamento sendo feito para isso, um estudo desse. Acho que essa parte está conclusa. Não sei se já na mão dos nossos secretários, porque quem trata deste assunto na Prefeitura de Assis é a Secretaria de Governo e Administração. Eu, claro, participei também, mas isso corre sob a responsabilidade dessa Secretaria. O segundo produto que eles irão nos entregar feito essa reestruturação administrativa, nós teríamos aí um plano de cargos e salários, um plano de carreira, que muito se ouve dizer que existiu, que ganhou na Justiça, que existe em vigência no município, porém nunca foi aplicado. E é claro, uma peça antiga, não sei se atenderia aos anseios de hoje, mas nós pensamos em trazer isso para os servidores. Isso também não diz que volume ou que mudança radical nós teríamos na questão de remuneração. A gente fala em fazer um plano de carreira, um plano de cargos e salários, nós queremos criar estrutura ou condições para que esse servidor ele possa crescer na prefeitura sem depender de alguma ação política. Independente do volume que hoje a gente consiga ou não aplicar imediatamente na questão do pessoal. Mas hoje nós temos uma situação no município de que as pessoas ficam, para crescer, reféns de uma indicação política, assumir um cargo para melhorar a sua remuneração, e isso incorpora no salário da pessoa. Porque
o estudo trazido de grande novidade é exatamente o contrário, que independente dessas indicações, a pessoa possa, mesmo sem ter um cargo de chefia, ela possa crescer, galgar salários melhores, melhores condições de trabalho pelo seu próprio esforço, não dependendo de quem quer que esteja aqui ocupando as funções políticas da prefeitura. Entendi. Bom, continuando aí falando sobre as possibilidades desse ano 2015, como é que o senhor vê a relação que é necessária ter? A sua pasta, como eu digo, é aquela do financeiro, é aquela que vai determinar os pagamentos, é aquela que vai determinar se tem o dinheiro para gastar, enfim. A relação com o Poder Legislativo, como é que o senhor faz isso? Como é que o senhor tem esse entendimento com a Câmara? Porque muitas coisas têm que ser aprovadas pela Câmara. O senhor pode ter ideia aqui, uma brilhante ideia, mas tem que passar por lá. Enfim, como é que está essa relação? Como é que o senhor, propriamente dito, faz essa relação com o Poder Legislativo, secretário? Bom, da minha parte, eu não posso me queixar da relação com a Câmara Municipal. Tá? Claro que a gente vê as dificuldades, a gente vê as sessões, não vou dizer aqui que seja um mar de rosas, sim, mas eu digo pessoalmente comigo, na pasta, eu sempre tenho uma relação muito boa com os vereadores, sempre tenho uma receptividade lá muito respeitosa da parte deles, da minha também, diálogo com todos os vereadores, independente da bancada, então acho que isso, para mim, aqui facilita. É claro que sempre que vou à Câmara, eu estou tratando ou de um recurso novo, não tenho assim, essa cobrança da área da saúde, da área da educação, por mais que seja a secretaria que cuida das finanças, que talvez tenha até a condição de interferir em um custeio de algum projeto ou não, ainda não é a secretaria que trata propriamente dito da população. Eu sou uma secretaria meio, então talvez isso facilite um pouco esse meu contato, esse convívio com a Câmara Municipal, que de fato eu não posso reclamar aqui dessa relação. Agora, para a gente finalizar, o senhor, quando foi convidado para assumir a pasta, obviamente eu tinha uma noção do que ia acontecer, depois tomou ciência de tudo, como é que estava a situação, e aí vem a pergunta. Nós estamos já no 3º ano de gestão, o senhor à frente da pasta da Secretaria da Fazenda. O que é que quando o senhor chegou, isso aqui eu tenho que fazer, eu tenho que realizar para deixar a coisa andando da forma como a gente planejou? E o que o senhor conseguiu executar disso? Ou seja, o que o senhor lançou de perspectiva, o que o senhor está conseguindo cumprir até o começo desse 3º ano de gestão? Luiz, eu acho que, bom, como você sabe, algumas pessoas sabem, eu tenho um escritório de contabilidade, certo. Então eu vivencio no dia a dia as empresas do município. Tá. E também vivenciava de forma indireta como é que andava a arrecadação do município, mesmo sem ter números, sem ter, a arrecadação passa também pelas mãos dos contabilistas, dos contadores do município. Então a gente sabia que este era um ponto que a gente precisava crucialmente atacar, aumentar a arrecadação do município de Assis no que diz respeito aos impostos municipais. E isso nós conseguimos fazer, volto a dizer, sem aumentar nenhuma alíquota. Então, se há um grande mérito que nós conseguimos na Secretaria da Fazenda, é esse, de conseguir trazer condições para o prefeito de maiores recursos e investimentos. Para você ter uma ideia, nós tivemos, no ano de 2012, uma arrecadação de ISS, salvo engano, de 10 milhões de reais ano. Em 2013, nós elevamos essa arrecadação para 13 milhões e alguma coisa. Então, um crescimento considerável. 30%. Neste ano, nós conseguimos, de 2014, mais 3 milhões, voltou para 16 milhões. Então, se considerarmos de 2012 a 2013, em torno de 60% de aumento na arrecadação. Que é onde o senhor pode atuar. Descontado o período de inflação, que nós tivemos aí nesse período de 13%, 14%, você veja o tamanho do crescimento que nós tivemos. E isso era sabido que nós tínhamos condição de... Esse é um dos objetivos. Um dos nossos objetivos. Na arrecadação de IPTU também, nós não aumentamos, mas nós conseguimos fazer com que as pessoas recolhessem mais, diminuir a inadimplência. Então nós tivemos também uma boa... Como o senhor fez isso? Olha, IPTU propriamente dito. O que a gente fez, existia aqui uma cultura no município de que recolhesse ou não o tributo no seu vencimento, dificilmente tinha cobrança de juros e multas. E isso é uma imposição legal para o município. Então nós temos
nós divulgamos isso, dizemos que isso não poderia mais ser aceito, né? Informamos as pessoas disso, dissemos para respeitar os prazos de recolhimento, principalmente do IPTU, que tem um desconto muito bom, que não foi nós que criamos, vem das mandatos anteriores, de 15%, mas hoje, numa atual circunstância, 15% é muito desconto. Né? Então, a pessoa, acho que os contribuintes entenderam esse benefício. Nós tivemos uma arrecadação no ano passado muito boa na primeira parcela, na própria única de IPTU. Então, isso é conscientização mesmo das pessoas que a gente vem conseguindo fazer com que a arrecadação municipal aumentasse. E dando assim mais condições para que esse UPA estivesse aberto, para que o SAMU estivesse funcionando, que eram anseios da cidade, mas que era difícil de viabilizar sem recursos. Tá. Então, das perspectivas, os principais pontos foram esses. O senhor acha que, pelos números, são suficientes de conseguir elevar esses tributos. Isso era o objetivo principal, porque é o que nós podemos gerenciar. Queria dizer que a Secretaria da Fazenda, ela não é a secretaria que faz a busca de recursos fora. Isso vai estar mais na Secretaria do Planejamento, governo, próprio prefeito municipal. Claro que a gente busca auxiliar, mas o foco principal nosso está sempre nos recursos próprios do município, na questão do ICMS, que nós temos condições de, através de alguns procedimentos, tentar levar esse repasse. Mas quando eu falo em FPM, já não tenho muita ação sobre isso, porque é uma regra definida pelo governo federal. Então, assim, a gente procura atuar naquilo que nós tenhamos alguma ação e condição de melhorar. Tá. Né? E se eu falar hoje do que a gente pensou e não conseguiu realizar, sempre existem, né? Eu acho que algumas coisas, principalmente na parte administrativa, que é que nos cabe mais aqui, nós poderíamos ter avançado um pouco mais. Mas ainda a gente tem essa consciência de buscar algumas melhores em procedimentos administrativos e a gente está buscando fontes para que a gente possa realizar isso também. E tudo que a gente for pensar em fazer, nós temos que seja mínimo, mas algum gasto em contrapartida. A gente sempre fica focando, às vezes, no atendimento à população e, às vezes, larga um pouquinho essa prioridade, mas nós ainda temos a intenção de canalizar um pouco mais o esforço para melhorar um pouco essa gestão administrativa. Vamos dar uma boa notícia para o telespectador. O IPTU, o carnê de IPTU está chegando já nas residências. Qual é o vencimento, qual é o planejamento, o desconto? O que é que o IPTU traz para 2015 com datas? Certo. Nós estamos se entregando. A grande novidade desse ano, quem está fazendo a entrega dos carnês é a agência de Correios, não mais por nenhum servidor municipal, não mais por pessoas contratadas, e sim o órgão que cuida das entregas correspondentes do nosso país oficial, o Correio. Isso já está sendo entregue, algumas pessoas já devem ter recebido, tanto o IPTU quanto o Alvará, tá? Que também está sendo entregue via Correio. E os vencimentos, nós temos então, até como eu disse, uma cota única na questão do IPTU, que é, assim, para aqueles que têm condição, é um ato que não pode deixar de perder, 15% de desconto para pagamento até o dia 25 de março agora. Nós temos uma outra forma de pagamento que é em 2 pagamentos, 2 parcelas, uma com 6% de desconto, outra com 4% de desconto, vencendo a primeira dessas 2 agora, uma outra somente no mês de agosto. Certo. E depois a forma tradicional, que não contempla desconto algum, que é em até 10 pagamentos, que são vencíveis a todo dia 10 a partir do mês de abril. Certo. Bom, secretário, eu acho que a gente conseguiu levar aí, basicamente o que está acontecendo, o que está previsto para o ano 2015. Eu quero agradecer a forma como o senhor me atendeu de forma simpática e rapidamente, para que a gente pudesse levar isso para o telespectador. Eu espero que seja um ano positivo, eu espero que o município consiga andar. A gente está vendo a dificuldade do governo federal, do governo estadual, de uma forma geral na economia, e que isso possa, de uma forma bem administrável, trazer aí um andamento normal do município de Assis. Obrigado por nos receber, aí a sua mensagem final. Bom, eu que agradeço, Luiz, a sua oportunidade. Não é sempre que nós temos assim, um canal aberto na Secretaria dos Instrumentos, Secretaria da Fazenda, sempre temos assuntos mais importantes ou de interesse nas outras secretarias que atendem a população, mas é importante a gente falar um pouquinho do que o trabalho desempenhado, do que a gente realiza aqui na Secretaria da Fazenda,
que não é só a de cobrança de tributos, mas também de gerar condições para que o município possa crescer e se desenvolver. Eu esqueci da pergunta que eu ia fazer finalmente, eu vou a ela então para a gente encerrar a entrevista. As finanças hoje do município, como é que estão? Como é que está o caixa da prefeitura hoje? E sempre se discute, como é que fechou o ano, como é que começou o ano, verdade? Certo. Nós temos assim, que quando falar do caixa da prefeitura, a gente sempre tem que lembrar do momento crítico que nós assumimos a prefeitura. Então nós assumimos uma dívida existente em torno de 24 milhões e 700 naquele momento, com uma dívida que era muito difícil de contornar, que era a questão dos salários do mês de dezembro, que assim, nós entramos sem caixa algum da prefeitura, com uma folha inteira para ser paga. Então isso causa um transtorno, porque eu não podia pagar fornecedor, fui pagar primeiro o pessoal, trazer um pouco mais de fornecedores. Nós temos aqui que fazer até um agradecimento a esses fornecedores que naquele momento entenderam a dificuldade da prefeitura, receberam o que tinham para receber em 12 pagamentos. Nós naquele momento fizemos esse parcelamento. Nós parcelamos o que devíamos ao Cisprev, estamos pagando isso parcelado. Então, também um agradecimento naquele momento ao Cisprev, ao presidente, que ali se encontrava, o diretor. E hoje, é claro que ninguém paga um volume desse de recurso na dívida sem nenhum resquício futuro. É claro que, quando a gente fala, eu paguei tudo, mas no ano seguinte eu não consegui pagar tudo, mas o volume diminuiu. No outro ano, a mesma coisa, eu entro com um pouquinho de dívida. Isso a gente vem amortizando. Eu não tenho os mesmos pessoas às quais eu devia, mas eu tenho outros. Mas hoje, sempre nessa época, nesse começo de ano, a gente não tem dívidas, nós não temos atrasos com pessoas. Nós tivemos sim ao final desse ano, nos últimos 2 meses, e foi difícil, nós deixamos alguns fornecedores. Rapidamente, no começo desse ano, a gente já sanou essa situação e estamos com a casa em dia. Temos ainda alguns precatórios, até anteriores ainda à nossa gestão, que nós temos que acertar, mas não são jamais de volumes gigantescos. Então assim, tudo caminha, se a gente tiver um ano bom, o que nos causa sem certeza é essa dificuldade do país, que nós, ao final do exercício, consigamos estar com as coisas bem assentadas, bem tranquilas para o município. Então, mais uma vez, muito obrigado por nos receber e nós que estaremos procurando durante todo o ano as informações como necessárias e já vimos que o senhor atende de forma bastante tranquila, responde de forma transparente, por isso, mais uma vez, agradeço a sua participação no programa de hoje. Eu que agradeço e agradeço a oportunidade aos ouvintes aí do programa. Muito bem, e assim nós terminamos mais um programa Assis na TV, agradecendo o carinho da sua audiência. Claro, estaremos de volta amanhã com mais um programa. Até lá!